Então vamos lá. Ainda nessa pegada de intimidade, de relacionamento, nós vamos ler o texto em João, Evangelho de João, capítulo de número 4. Tá certo? A mulher de Samaria. Podemos? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele é Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. E deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus para ela: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, eu sou mulher samaritana? Parentes, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Fecha parênteses. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amém? Depois a gente continua o texto. Bom, Jesus passa por Samaria, para no poço, e ali tem uma mulher. Jesus começa a conversar com aquela mulher, e ali Jesus, já conhecendo a alma daquela mulher, Jesus, quando olha para nós, ele olha dentro da nossa alma. Já conhecendo a alma daquela mulher, começa uma conversa, e ele pede água para ela, e a conversa se inicia, e de repente ele fala a verdade ali para ela, porque ele pedir água para ela natural foi só para chegar nela e já poder enxergar a necessidade da alma que aquela mulher tinha. E ele, no momento, ele já expressa o que ele queria realmente falar com ela. E ele fala de uma água, fala assim: eu tenho uma água viva para te dar. E a conversa continua e tal, porque
a mulher só entendia sobre a água natural, ela não entendia sobre a água viva que ele estava falando. E a conversa, porque o homem natural, ele não consegue entender as coisas espirituais. O homem natural, ele, quando ouve as coisas espirituais, ele traz para a cabeça dele. Se ele é natural, ele recebe aquela informação espiritual, mas ele processa natural, ele não dá conta de processar aquela informação de maneira sobrenatural. E aí, ela só conhecia uma coisa, ela estava ali para beber água, então ela só conseguia enxergar o poço de Jacó, ela não conseguia enxergar mais nada, ela só enxergava o poço de Jacó. Aí Jesus, ele fala com ela assim: olha, essa água que está aí no poço de Jacó, você vai beber e vai tornar a ter sede, mas a água que eu dou, a água que eu tenho, essa água você nunca mais vai ter sede, porque vai se formar em você uma fonte, e essa fonte vai jorrar em você, e você não vai ter mais sede, para a vida eterna. Então ele estava fazendo uma analogia ali, para explicar para ela, que ele não estava querendo saber da água natural, ele estava querendo explicar para ela da água que realmente ela tem necessidade, que é a água que toda alma necessita, que é a água viva que Cristo pode dar. Então ele estava conversando, mas ele já estava enxergando o outro lado daquela mulher, porque aquela mulher já estava no 5º relacionamento. Parecia que a alma daquela mulher sempre estava buscando algo, e ele estava dizendo: eu tenho algo para você que vai saciar a tua sede. E aí eu fui entendendo essa conversa, porque a mulher, ela não conseguia entender as coisas espirituais, porque a mente daquela mulher estava programada no poço de Jacó. E como é que é o poço de Jacó? Ele estava fazendo uma analogia. Você vai até o poço, bebe a água, e logo você vai tornar a ter sede, e vai voltar naquele poço de novo, e vai tornar a beber água, e isso é infinito. Você nunca vai conseguir saciar realmente a sede que a sua alma tem. Então ele estava fazendo uma analogia. A analogia dizia: olha, eu quero que você me entenda, porque essa água, que é essa água natural, ela se compara à árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque tudo aquilo que é derivado da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não tem por si mesma o poder de saciar a sede que a minha alma tem. Não vai saciar. Então ele estava querendo explicar para aquela mulher e para todos nós, que tudo aquilo que se deriva do sistema não tem por si mesmo força ou preenchimento ou qualquer coisa que consiga suprir a necessidade real da minha alma. Então, o que acontece? Ele estava fazendo assim: olha, tudo que se deriva da árvore do conhecimento, que faz analogia ao poço de Jacó, a mente dela estava prisioneira ali, ó. Então, o que sai dessa água natural? Tudo aquilo que eu almejo para a minha vida. Me dê um exemplo disso, para ver se eu entendo. Você procura nos sistemas as conquistas. Hoje você se formou numa graduação, e aquilo
dá um prazer para a sua alma, mas esse prazer ele é momentâneo. Logo você precisa de outra coisa. E aí agora você procura para fazer um mestrado. Tudo isso é importante no mundo que nós vivemos, mas essa é a água que é derivada do poço de Jacó. Nessa analogia, é a água que o sistema pode me dar, é a água que é derivada, a mesma coisa, poço de Jacó, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É uma analogia que Jesus estava fazendo. Jesus estava querendo dizer assim para ela: tudo que for da água do poço de Jacó vai voltar a ter sede, e você vai voltar nesse lugar para pegar mais água. Então agora você faz o doutorado, e o doutorado produz uma água que gera esse prazer para a sua alma, mas corre na sua alma e logo aquilo passa e você precisa de outra coisa. E é assim que a gente vive. O sistema, ele é um mecanismo. Como assim um mecanismo? Você entra nesse mecanismo e todos os dias você precisa de algo novo. Você precisa de experimentar algo novo no sistema para saciar a sede da sua alma. Então Jesus está querendo dizer o que? Fazendo uma analogia. A mulher tinha a mente prisioneira no poço de Jacó. Então tudo que é derivado daí, ela tem sim, ela me dá uma satisfação, ela me dá um preenchimento, mas é temporário, não me completa. Eu custei para entender que é uma analogia. Você percebeu que a árvore do conhecimento do bem e do mal, existe uma espécie de saga. Você hoje tem um celular, 2, sei lá, amanhã já sai o 3, daqui a pouco sai o 4, e a sua alma, você tem uma necessidade de estar trocando sempre a última versão, você tem que estar atualizado, porque o sistema muda toda hora. E aí você conquista o novo, aí gera água, aí você bebe da água e satisfaz naquele momento. Agora é a casa, agora é o carro, agora é isso, agora são os meus filhos, agora são conquistas, e tudo isso é importante e é necessário. Mas o que Jesus está querendo dizer é que tudo isso representa o poço de Jacó. Você vai voltar no poço de Jacó, porque vai tornar a ter sede. Mas por quê? Porque existe uma necessidade na nossa alma, que após a queda do primeiro Adão, essa necessidade ela é constante. Você sabia que a sua alma, ela tem saudade de algo que às vezes ela desconhece o que é? Por quê? Porque é a água viva que Jesus está falando. Porque quando o primeiro Adão caiu e apagou o espírito, essa fonte secou, e a minha alma, ela deixou de beber da água viva. Essa é a real necessidade que vai realmente me sustentar. Por quê? Porque se torna uma fonte a jorrar pela vida eterna. Então a minha alma tem essa necessidade. E Jesus, ele estava olhando para aquela mulher, já vendo aquela mulher casada 5 vezes, e ela nunca estava satisfeita. Ele faz essa analogia e fala para ela: eu tenho a água viva, a água que você precisa. E essa água viva, o que é, gente? Ela possui os nutrientes espirituais que a sua alma necessita para viver. Então, se eu não bebo da água viva,
eu experimento somente do poço de Jacó. Agora, se eu bebo da água viva, eu experimento de uma sensação satisfatória, e eu não volto mais naquele poço. Por quê? Porque agora se tornou uma fonte em mim, ela jorra em mim, é a água que Cristo dá. É a água que ele está falando aqui. Você percebe isso? Eu conheço. Por que essa palavra? Porque é o tempo inteiro a gente relaciona com pessoas. Eu conheço várias pessoas. Ele conquistou tudo que ele tinha que conquistar, assim, naturalmente falando. Tem doutorado, dono de empresa, foi elevado num grande cargo político, e a gente conversa muito. Mas um dia ele me procurou nas escondidas, como Nicodemos procurou Jesus, e foi lá na minha casa, e era de noite já, e entrou, e aí ele falou: cara, por que você sempre está rindo, e o mundo está caindo, e você está, agora mesmo você está feliz? Eu conquistei isso, mas eu sinto um buraco dentro da minha alma, que eu não sei o que é, e o que eu quero fazer agora mesmo. Você quer saber o que eu quero fazer agora mesmo? Eu queria perder a vida, eu queria me matar, eu não quero mais viver. Aí eu, calma aí, vamos conversar. Aí você vai a pessoa vai no shopping, vai lá e compra a bolsa Louis Vuitton, né? A mulher compra isso, né? Aí ela compra a bolsa e ela volta feliz com aquela bolsa, mas aí ela já viu que a amiga comprou uma mais bonita. Aí ela já quer a da amiga mais bonita, porque a dela já ficou ultrapassada. Você está entendendo que tudo isso que eu estou falando, a analogia de tudo isso é o poço de Jacó? Vocês estão entendendo? Que é o poço de Jacó. Eu sempre vou voltar no poço de Jacó, porque a minha alma não consegue se satisfazer. Tudo que o poço de Jacó me oferece é temporário, é uma água também, mas não é a água que jorra pela vida eterna. É uma água passageira. Ela tem substâncias que dá prazer à minha alma, mas é momentâneo. Logo, logo, a própria alma já está buscando outra coisa, outra água, para poder sentir essa satisfação. Rias. E aí você vê pessoas que entram nesse mecanismo, desse sistema, e elas não conseguem mais voltar atrás, e entram nesse mecanismo desse sistema, e entra e água nova, e água, e mais água, agora isso, agora aquilo, agora isso, e agora aquilo, e o tempo vai passando, e ela não conseguiu achar até hoje o que satisfaz a alma dela por completo. Não conseguiu. E aí você vai deparar com essa pessoa que me encontrou nas altas horas da noite. E aí eu falei para ele que existe a água que Cristo dá. Porque a sua alma, ela é espiritual. Porque a sua alma, ela quando foi criada, ela foi criada para interpretar as coisas que vêm do Espírito de Deus. Então, ela recebe o que vem do meu espírito. É como que se fosse um leitor de CD. O seu espírito se comunica com a sua alma, você tem entendimento.
Então a minha alma, ela foi criada para entender, para interpretar as coisas espirituais. Eu preciso ter entendimento disso. Entendimento disso. Então ela tem necessidade de beber da água que Cristo dá. Não existe outra água. A água na origem é essa água, a única água que vai conseguir satisfazer por completo. Por quê? Porque é a fonte que Jesus devolveu. O primeiro Adão perdeu, mas o segundo e último Adão devolveu a fonte. Então, o que a humanidade precisa para se satisfazer? Precisa beber da água que Cristo dá. Precisa beber dessa água. E essa água depois da cruz está disponível. O problema é que eu não estou bebendo dessa água. E aí acontece o que? Olha só. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher continua não entendendo. Ela continua não entendendo. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Eu descobri, e desacelerei, muito, desacelerei. Eu posso conquistar o mundo lá fora, mas essa secura sempre vai existir aqui dentro. E se eu não me atentar a isso, a vida vai passar e eu não vou experimentar da água viva, a água que Cristo dá. Você vive o dia inteiro correndo, irmão. Você percebe isso? Você sai daqui, vai para lá, sai daqui, vai para lá, sai daqui, vai para lá, sai daqui, vai para lá. Não tem tempo para absolutamente nada. A vida o sistema te leva daqui, daqui a pouco você está em outro lugar, daqui a pouco você está em outro lugar. E aí as coisas acontecem, e aí tem aquela sensação momentânea: oh, conseguimos, bebeu da água do poço de Jacó. Aí daqui a pouco você, oh, conseguimos, bebeu mais da água do poço de Jacó. Aí a água, ela realmente te dá aquela sensação de satisfação, de saciar. Mas aí você do nada não entende, porque logo logo você está com sede de novo. Está com sede de novo. E tem gente que está com tanta sede que conseguiu realmente aquela conquista que tanto esperava, mas no outro dia está em casa, está com depressão e não entende por quê, porque a alma está se comportando diferente. Era para eu estar comemorando agora, era para eu estar rindo agora, e eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? A minha alma, ela está angustiada, e eu acabei de me tornar o cargo tal, eu acabei de conquistar tal coisa, eu acabei de ter um aumento de salário, eu acabei de crescer nisso ou naquilo, e eu não estou entendendo que secura é essa. No momento em que aquilo chegou, é como se eu estivesse lá no poço de Jacó, bebi da água, me satisfez, mas passou 2 dias e eu estou seco novamente. Por que eu estou seco novamente? Porque na origem de tudo, a única água que vai satisfazer é a água que Cristo dá, é a água do Criador. Não existe outra água.
Então, e como que isso vai começar a jorrar em mim? Como que essa água vai começar a entrar na minha alma? Quando eu der espaço para isso acontecer. Eu preciso dar espaço para isso acontecer. Senão, sabe por quê? Você nasceu de novo, meu irmão, mas a sua mente está programada no poço de Jacó. É uma programação que você recebeu. Ou seja, eu só tenho sucesso no poço de Jacó. Eu não consigo sair do poço de Jacó. Aí você começa a colocar dificuldade nas coisas, porque você não entende as coisas espirituais. É lógico, o poço de Jacó é natural. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo que derivar daí vai ser uma água momentânea. E a mente daquela mulher não conseguia entender, não conseguia alcançar o que Jesus estava dizendo para ela. E é a mesma coisa nos dias de hoje. É a mesma coisa, eu não consigo entender. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Mas se a minha mente estiver aprisionada no poço de Jacó, eu não vou entender os pensamentos de Deus nunca. Porque é uma programação. É uma programação. Então o que vai realmente limpar a minha mentalidade? Quando eu começar a consumir, a minha alma começar a consumir da água que Cristo dá. E como que eu bebo da água que Cristo dá? Quando eu me relaciono com Ele. Quando eu começo a ter uma vida íntima com Ele. Quando eu começo a entender, eu preciso ter entendimento. Agora eu estou tendo entendimento. Essa necessidade que você tem, que gerou uma ansiedade em você. Uma ansiedade, por quê? Porque o poço de Jacó, você já sabe, já está programado, que você precisa daquela água de novo. Então, você já vai, aquela sensação momentânea de conquista, você sabe que vai passar, e que você vai precisar de outra conquista, para ficar dentro da sua alma durante um tempo. Você não sabe o período que essa água vai ficar. Por quê? Porque ela não vem de uma fonte. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal produz uma água que faz referência ao poço de Jacó, que gera uma água, que produz uma água que passa pelo mesmo lugar que a água que Cristo dá. É a mesma canalização, é o mesmo lugar. Só que tem uma diferença. A água do poço de Jacó, ela vai passar e não está firmada em lugar nenhum, não tem uma fonte. Agora a água de Cristo tem uma fonte. Quantos estão entendendo? Então eu preciso canalizar a água que Cristo dá. Aí olha só, isso aqui tudo que eu estou falando é para você entender por que você lidar com pessoas que aparentemente têm tudo, mas elas sempre estão insatisfeitas. Sempre estão insatisfeitos. Ainda mais eu, que Deus me abençoou com dom de governo, você lidar com gente o tempo inteiro. E aí você vê aquela pessoa desempregada, nunca teve um trabalho na vida e passou a vida aí procurando um emprego, e de repente depara comigo, e às vezes eu consigo abençoar essa pessoa. Aí aqui, irmão, Deus te abençoou aqui, ó, começa a trabalhar lá, tem um amigo tal lugar, ele estava precisando, está aqui. Passa 10 dias, aquela pessoa já volta.
E ela já começa a falar: olha, eu quero outra coisa. Mas ela não está errada no sentido de querer crescer. O que eu estou dizendo é essa sede que a alma tem. É essa sede. Por quê? Porque ela não está bebendo da água que Cristo dá. Então só existe a água de Cristo, não existe outra água. Eu preciso beber dessa água. Então, eu como cristão, essa fonte precisa realmente fluir em meu interior. Realmente precisa fluir em meu interior. Amém? Aí diz assim, ó: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: dissesse bem, não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse agora não que tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí tem uma coisa bacana que eu quero ensinar para você. Às vezes você não entendeu ainda a graça. Você não entendeu a graça. Tem muita gente que nasceu de novo, porque isso independe, o nascimento da minha nova natureza independe se eu vou entender a graça ou não. O que importa é que a cruz foi para mim, e se eu me arrependi dos pecados, eu nasci de novo em Cristo Jesus. Mas eu posso não entender realmente quem é Cristo e o que Ele pode fazer na minha vida. Eu entendi a cruz, Ele derramou o sangue, eu aceitei, eu me arrependi, Cristo entrou em mim, meu espírito foi vivificado, eu recebi a nova natureza, mas eu não entendo, eu não estou entendendo, eu ainda estou paralisado no poço de Jacó. Eu estou lá, porque eu acostumei a beber água de lá. Aí, a graça me dá água viva, mas a minha mente, ela processa o poço de Jacó. E o que é o poço de Jacó? São momentos que brota uma água, mas não sacia. Então, eu preciso entender, a minha mente precisa mudar. Mas o interessante é que Jesus, ele relacionou com a mulher no lugar que ela estava no entendimento. Você entende? Olha só, Jesus, eu estou falando para ela da água viva, e ela, mas você não tem lá o cântaro, não tem como, o poço é fundo. Mente no poço de Jacó, e Jesus falando da água viva, e ela, mas como é que você vai pegar água? É fundo e você nem tem o balde. Por quê? Mente programada ali, não consegue discernir as coisas espirituais, as coisas espirituais que vão reprogramar a minha mente e mudar a minha vida por completo. Nasci de novo, mas ainda não tive entendimento. Está me alcançando? Eu nasci de novo, mas eu ainda não tive entendimento. Por quê? Porque eu só consigo enxergar futuro, eu só consigo saciar a minha sede no mecanismo ou na ansiedade que o sistema provoca, que aqui nós estamos entendendo que é a fonte de Jacó. A mulher não conseguia ver mais nada, ela só conseguia ver a fonte de Jacó. Com Jesus, o Criador, o Filho,
que soprou o Espírito vivo, Jesus, o Filho de Deus, mas a programação mental daquela mulher impedia de ver que Jesus estava na frente dela. E quem é Jesus? O Filho de Deus. Ou seja, a pequenez da mente daquela mulher não deixava ela entender que quem estava diante dela era o Criador. Por causa dessa programação. E aí ela ainda retruca com ele. Ué, quem você está pensando que você é? Você é maior do que Jacó? Foi Jacó que nos deu esse poço aqui, ué. Jesus falando de uma fonte, a mulher parada no poço. Jesus está falando para você algo grandioso e você está parado no poço. Jesus está querendo te dar grandes coisas e você está parado no poço. Jesus quer explorar a sua nova natureza para mostrar para você quem você é, e você está parado no poço e ainda está discutindo com ele o poço. Jesus está trazendo coisas grandiosas e você discute com ele e o poço. Jesus traz o universo, criou tudo, meu irmão, e você no poço, na mente do poço. Quer levar você em outros níveis. Se você tem negócio, então são grandes negócios. Se você mexe com finanças, você vai estourar uma veia de finanças que atravessa no mundo, que as nações se comunicam assim, acima da nossa cabeça, bilhões transitando aqui. Você mexe com finanças, Jesus está querendo falar dessas finanças para você, e você fica discutindo com ele o poço. Jesus já falou para você: o cara bebe, o cara te traiu, o cara até já bateu em você. Eu tenho um que eu escolhi no meu coração para você, você não conhece, mas eu tenho, e eu quero trazer ele. Mas você fica parado no poço de Jacó. É entendimento. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Então a minha mente está programada. Isso precisa mudar na minha vida. Eu preciso começar a aceitar as coisas de Deus, mas para isso eu preciso beber da água que Cristo dá, porque a água que Cristo dá possui os nutrientes espirituais que a minha alma precisa para vigorar, para ter vida, e vida em abundância. A água que Cristo dá vai desenvolver em mim uma nova mentalidade, e a minha mente vai ser reprogramada, e aí vai começar a sintonizar na mesma fala. Ele vai falar, eu vou entender e vou executar. Ele vai falar, eu vou entender e vou executar. Se isso não acontecer, eu sempre vou desprezar o que Cristo tem para mim, o que Deus tem para mim. Jesus, quando ia subir, ele falou que ia enviar o Consolador, mas ele disse: olha, eu não posso falar tudo agora para vocês, porque vocês não vão suportar o que eu tenho para falar para vocês. Vocês ainda não conseguem, a sua mente não vai conseguir entender tudo aquilo que eu tenho para falar para vocês, porque você não vai suportar. Eu preciso enviar o Consolador, para o Consolador falar para vocês, e aí você vai entender. Aí existe essa quebra que tem que acontecer, que eu recebi, mas a minha mente ainda não evoluiu, no sentido de eu abandonar
o poço de Jacó e beber da água que Cristo dá. Amém? Então, essa necessidade que a alma tem, não foi você que escolheu ter essa necessidade. Então, isso é um ensinamento muito importante, é um ensinamento abrangente, mas que cabe para você, dentro da vida que você leva. Que ensinamento? Você tem que entender o seguinte, que a sua alma, ela tem necessidade de algo que ela desconhece. Já falei isso algumas vezes. Você sente saudade de uma coisa que você desconhece. Por que ela sente saudade? Por causa do primeiro Adão, da queda. A queda trouxe isso, sem eu merecer. Então, no Éden, a minha alma relacionava direto com Deus. Então, a água que fluía no interior de Adão, é a água divina, é uma água espiritual, é uma água que realmente satisfaz as necessidades da minha alma por completo. Então, quando isso não acontece, depois da queda, você consegue entender doenças emocionais, depressão, síndrome do pânico, e outras doenças mais que brotam na sua alma, mas tudo isso porque ela não está sendo nutrida da água que Cristo dá. Porque uma vez bebendo da água que Cristo dá, vai lavar tudo isso. Os traumas serão curados. A síndrome do pânico vai ser curada. Tudo isso vai ser curado. Por quê? Porque é a verdadeira água, não a água enganosa. Agora você está dizendo o quê? Então que você está pregando aqui São Francisco, que todo mundo tem que ser pobre. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que tudo isso Deus quer realmente te dar. Deus quer te dar uma casa bonita? Quer, meu irmão. Deus quer te dar um maridão? Quer. Deus quer te dar uma família? Quer. Deus quer que você faça doutorado? Quer. Tudo isso é importante. Mas você não vai beber, essa água não vai mais alimentar a sua alma. Serão conquistas, serão prazerosas e tal. Por quê? Porque no canal que essa água é conduzida, já possui uma fonte. E essa fonte supre tudo. Então todas as outras coisas vão se tornando inferiores a isso. Importantes, mas não são mais prioridades. Por quê? Porque a prioridade agora é Cristo, é receber na minha alma essa água. Quando entende que essa água possui os nutrientes espirituais que mantém a minha alma verdadeiramente acesa, viva, convicta, forte, essa água vai tirar a síndrome de inferioridade, vai transformar você numa pessoa firme, vai tirar o medo, vai tornar você uma pessoa ousada. Essa água vai curar teu interior por completo. Tudo vai sendo transformado em você. Então, é necessário entender por que as pessoas transmitem uma tristeza e você a vê com tudo, com o carro, com a moto que queria, ou com o ministério que queria, ou com isso, ou com aquilo, mas transmite sempre uma tristeza, não tem mais prazer, o prazer é momentâneo. Porque Jesus veio trazer a água da origem, a água da fonte. A água da fonte. Então às vezes a gente quer ouvir as ministrações que Deus está te dando uma casa, ou Deus está te dando um carro, ou Deus está te dando isso, né? E às vezes o que está faltando na sua vida é beber da água que Cristo dá. É só comigo que acontece isso?
É só comigo que às vezes eu acordo e de repente vem invade a minha alma uma tristeza esquisita? É só comigo? Vocês não, né? Vocês não, né? Hã? E aí eu preciso da água de Cristo para poder me encher novamente. Então, Jesus se relacionou com aquela mulher no entendimento que ela tinha. Então Jesus vai relacionar com você no entendimento que você tem. Quando ele percebeu que a mulher não estava entendendo das coisas espirituais, ele achou uma forma de fazer aquela mulher entender. Ele leu a alma da mulher e disse: ó, você já tem 5 maridos, esse que você tem não é teu não, verdade. Ele leu. É como que se a pessoa parasse na sua frente e falasse a sua vida inteirinha. Então, ela não estava entendendo, então Jesus usou uma forma, usou o dom dele de profeta e começou a falar com ela ali tudinho. Aí que ela começou a ser impactada. Então, às vezes a gente está esperando vir um profeta para falar comigo, ou isso ou aquilo, para eu poder entender o que Jesus está querendo para mim. E às vezes ele vai usar uma pessoa, vai usar um sonho, vai usar alguém para falar com você, e vai ler você e vai te dizer para você acreditar. Por isso que eu não falo mal. Se para acreditar você tem que fazer uma campanha, então faça a campanha. Se para acreditar você tem que correr um corredor de fogo, então corra o corredor de fogo. Se para acreditar você tem que ir lá naquela igreja que tem uma pessoa lá que tem o dom de profecia, e lá ele vai falar tudinho, então vai lá e busca aquele profeta. Então Jesus sempre vai encontrar uma forma de se comunicar com você no entendimento que você tem. Mas entende isso? E aí a mulher começou a falar, porque o que estava dentro dela, ela expressou imediatamente. Ela disse: vejo que tu és profeta. Agora chamou a atenção. Eu estou querendo entrar em você, eu estou querendo te dar uma fonte. Eu estou querendo saciar essa necessidade que você tem. Ele não recriminou a mulher porque ela casou 5 vezes. Ele estava querendo só que ela bebesse da água dele. Ele queria que ela bebesse da água dele, porque aí sim ela estaria satisfeita. Vocês estão entendendo? Aí disse, ó. Aí ela começa a falar, e ela, bom, nossos pais adoram nesses montes. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás ao Pai. Então, quando ela começou a deixar, presta atenção, quando ela começou a deixar Jesus entrar com a água dele, automaticamente aquela mulher expressou o que estava dentro dela. E o que ela expressou? Ela expressou a religião que ela acredita. Então, normalmente o que tem dentro de nós, quando a gente só bebe do poço de Jacó, religiosidade. A gente só acredita nas coisas de Deus se nós seguirmos processos ou atravessarmos pontes que os homens inventaram para poder ter acesso a Deus. Quantos entenderam isso? Entendeu? O que aquela mulher expressou? Quando a água começou a entrar, foi começando a desabar o entendimento dela. E aí, quando isso acontece, você expressa aquilo que está dentro do teu coração. Como assim água viva? Nós, os samaritanos, temos que subir ao monte para adorar. E vocês, judeus, têm que ir a Jerusalém para adorar.
Como assim essa água viva? Como é isso? Como é isso, profeta? Então, quando Jesus começou a entrar na mente daquela mulher, ele começou a conversar com ela, e ela começou a entender as coisas espirituais. Então, como que eu vou começar a entender as coisas espirituais? Quando eu tiver relacionamento com Deus, e a água de Cristo começar a fluir em meu interior. Quando isso acontece, eu vou começando a ter entendimento das coisas espirituais. Então, a religião vai saindo de dentro de mim. Amém ou não? Por quê? Porque a fonte de Jesus, a água de Cristo, vai ter que cessar o poço de Jacó. Não tem como eu beber da água de Cristo e continuar crendo no poço de Jacó. Então, quando ela fala com Jesus e fala sobre essa adoração no monte, ela está botando para fora o que ela conhece, o nível que ela está. Porque a água que Cristo dá vai me purificar, vai me limpar, vai me trazer uma nova consciência, vai me trazer um novo entendimento, para que eu possa entendê-lo na dimensão espiritual. É muito isso que eu estou falando? É muito? Então, o que vai me fazer entender a linguagem espiritual, que o Espírito Santo como Consolador vai me ensinar, ou vai me fazer lembrar de todas as coisas que Cristo falou? Qual é o lugar que isso vai acontecer? Onde que eu vou beber da água que Cristo dá? Ali, no lugar de intimidade, no lugar de relacionamento. Eu vou começando a entender, e a minha mente vai começando a entrar numa sintonia, eu vou começando a entender as coisas espirituais, e aí eu vou começando a entender verdadeiramente quem Ele é, porque se eu estou só bebendo da água do poço de Jacó, eu vou entender de Jacó, eu vou entender de Abraão, eu vou entender de Moisés, eu vou entender de Abel, eu vou entender de Sete, eu vou entender de Enoque, Enós, eu vou entender dos profetas, eu vou entender de todo mundo, mas eu não vou entender Cristo. Nasci de novo, mas a minha mente está presa no poço de Jacó. Minha mente precisa se libertar disso. Está terminando. Olha isso. E aí ele começa a falar com ela. Ele começa a dizer: vós adorarás o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura que seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí começou. Por quê? Olha o que aconteceu. Ele falou do reino para ela. Ele falou de uma nova natureza, de uma ressurreição do espírito. Ele falou que os que são nascidos do Espírito serão os verdadeiros adoradores. Os que terão a natureza divina serão os verdadeiros adoradores. E o Pai está buscando esses que assim o adorem. Por quê? Porque a lâmpada acendeu. Ontem, ou sexta-feira, 4 pessoas aqui aceitaram Jesus, e a lâmpada acendeu naquelas pessoas. O que Deus está buscando? Esses adoradores que ressuscitaram no Espírito. Porque quando Jesus ressuscitou, eu também ressuscitei. Ele está começando a ter uma conversa com ela, já começou a abrir um diálogo.
Então, quando a água vai entrando em minha alma, eu começo a entender o reino de Deus, e eu começo a ter discernimento das coisas espirituais. E às vezes eu me pergunto, o que eu estou falando é feijoada ou é leite? E isso está virando um conflito dentro de mim. E aí o diácono começa, adoradores, isso e aquilo e tal. Aí ela começa, olha o que ela diz, já bebendo da água que Cristo dá. Já bebendo da água que Cristo dá. Ele disse, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ela, eu sei, opa, mudou, não é? Não está mais fazendo menção ao poço de Jacó, não está perguntando cadê o cântaro dele, não está fazendo mais comparação com ele, ou com Jacó, ou com outros personagens do Antigo Testamento. Agora ela já está falando, eu sei, por quê? Porque ela está tendo entendimento. E olha só, olha o que ela diz, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Se eu não beber da água que Cristo dá, eu não vou entender que Ele é o grande eu sou. Eu sou a prosperidade, eu sou cura, eu sou a libertação, eu sou a salvação, eu sou a luz do mundo. Eu vou estar onde? Eu vou estar no poço de Jacó. Aí neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse nada. Que perguntas? Ou por que falas com ela? Ninguém perguntou nada. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, o que aconteceu? Ela deixou o poço. O poço que dá a sensação da água momentânea. Ela deixou esse poço. Imediatamente. Por quê? Porque ela entendeu quem estava diante dela. Então, se eu nasci de novo e eu não entender quem é Jesus, eu não vou experimentar. Então, o que nós vamos ensinar aqui? Nós vamos ensinar o lugar de relacionamento, porque no lugar de relacionamento é o lugar que você vai beber da água dele, e isso vai purificar você, e vai desenvolver em você uma nova consciência, uma nova mentalidade, a mentalidade do alto. Nós sempre vamos estar falando sobre isso, mas para aqueles que querem isso. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ali ficou 2 dias, bebendo da água dele. 2 dias, bebendo da água dele. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes,
que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos ficar de pé, por favor. Então existe uma sede. Uma sede da água viva. A água que Cristo dá. E eu quero te perguntar assim, para a gente encerrar: o que está movendo você, meu irmão? Você sente essa sede? Essa sede de buscar Jesus? Eu sei que eu não vou parar. Eu não sei para onde Deus vai me conduzir. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E eu vou ver pessoas que com sede e outras que sempre vão estar criando dificuldades e que vão ficar no poço de Jacó, que vão beber do poço de Jacó e não vão experimentar da água viva. Mas o que eu peço a Deus é que em mim sempre exista uma sede, mas a sede da água viva de Cristo. Quantos estão entendendo? E a Bíblia me mostra eu não posso deixar de falar dele. Em Lucas 19, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa. A sede de Zaqueu, meu querido. Eu preciso ter a sede de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, publicano, tinha de tudo. Mas a alma de Zaqueu ansiava por alguma coisa, e é a mesma coisa que eu estou falando aqui hoje. E aquele homem desesperado, rico, de grande patente, cobrador de impostos, muito respeitado, tinha os soldados de Roma à sua disposição, e ali aquele homem subiu na árvore, meu irmão, para ver Jesus. Então, se você nessa manhã tem sede de Cristo, esse é o lugar que a gente precisa estar. É o coração de Zaqueu. O coração de Zaqueu. Amém? Vou convidar você a louvar mais uma música para a gente ir embora, tá bom? Vamos adorar a Deus? Adoração. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá. Terá dentro
uma fonte que jamais se acabará. A fonte de água viva é o Senhor, e a água é o Consolador, Espírito de vida e louvor. Preciso dele. Tu és o Espírito de amor, o meu guia e consolador. Enche-me do fogo do Senhor, preciso de ti.